E aí galera, aqui é Kimiro do canal KMG Games, estou aqui para falar de anime mais uma vez. E o anime da vez é Overlord 3, que teve mais de um episódio lançado e foi muito bom. E caramba, esse episódio nos mostrou coisas bem interessantes com relação ao relacionamento da Henry com o Nif. E justamente a gente não tinha visto uma aproximação, ou pelo menos um aprofundamento melhor dele, e agora isso aconteceu, e aconteceu na pior hora possível, porque tava tendo uma invasão, cara. Então o que acontece é que simplesmente o pessoal tá se acordando ali com meio aqueles barulhos, a turma invadindo tudo, todo mundo chamando para que as pessoas fujam, e aí a gente se depara com o plano do Ainz. O Ainz simplesmente foi aquele plano lá de pegar os Trolls, pegar o Gigante do Leste, pegar justamente a cobra e fazer o meu complô para poder mandar todas as tropas deles para lá, para simplesmente forjar uma invasão e também fazer com que ele pudesse testar a Lupus Regna. E o que acontece é que depois disso a gente simplesmente sabe que essa invasão é toda fictícia, e até mesmo isso é notado em um momento que a turma tá lutando lá na maior tensão, e simplesmente quando eles estão cortando o Troll lá, que é o mais grandão, que é o mais forte, que foi morto pelo Ainz, simplesmente eles percebem que ele não está se regenerando. Então tem alguma coisa errada, tem alguma coisa diferente. Eles desconfiam disso, mas ninguém fica muito prestando nisso não. Mas o que acontece é que simplesmente a gente vê que a guerra se estende por um longo tempo, e os personagens, no caso a Henry e o Nif, simplesmente eles se encontram depois de eles estar averiguado a vila e vendo se todo mundo conseguiu fugir, se está tudo ok. E o que acontece é que simplesmente aparece um troll do nada, ele começa a invadir por um outro lugar que ninguém imaginava, e aí é que o problema começa, porque eles estão sozinhos, eles não tem ninguém para ajudar eles, então a bronca é reinstalada, velho. E simplesmente eles correm para lá e para cá e tem que achar um local para se esconder. Uma coisa que é bem interessante é que o Nif, ele simplesmente é muito inteligente, cara. O cara sabe de tudo, velho. Sobre informações, sobre questão de genética, questão dos seres vivos, cada um, como eles funcionam. Ele sabe muito. E o que acontece é que simplesmente ele sabe que os Trolls têm um nariz muito bom, muito apurado. Então o que ele diz? Vamos para um lugar que fede muito, porque pelo menos a gente consegue disfarçar um pouco o nosso cheiro de humano dele. Então o que acontece é que simplesmente eles ficam num lugar bem fedido, e aí ficam conversando e tentando bolar um plano para poder sair dali. E o plano que eles conseguem bolar é simplesmente o que? Pegar e usar panos com cheiro dos jogos que estavam lá para poder chamar a atenção dele, e aí poder ficar fazendo um revezamento. O que eles fazem? Correm de uma casa para outra, um corre para um lugar, ele vai indo atrás daquela pessoa, e simplesmente o outro que estava na casa corre para outro lugar, e fica fazendo isso e deixando ele doido até que eles consigam interter ele o máximo de tempo possível, para que aí a guerra termine, ou pelo menos alguém possa ajudá-los. E aí vai fazendo isso e vai dando certo. Mas o problema é que depois o Troll se liga que não, tem alguma coisa errada aí, não pode ser somente uma pessoa correndo para lá para cá. E simplesmente ele se toca que na verdade não é isso, e aí ele vai atacar o Nif. Caramba, bicho, a Henry fica muito desesperada nessa situação, mas o Nif ele tem de magia, cara. Eu achei isso bem interessante. Ele tem um Acid Arrow, que é feito uma flecha de luz que ele joga nos bichos, que tem uma corrosão. Também ele tem umas magias relacionadas à proteção, também algumas coisas assim. Eu achei interessante, eu achava que ele não tinha nenhum tipo de combate, nenhuma coisa para combater não, mas ele tem sim, cara. E nessa luta toda, simplesmente o que acontece é que ele pede para que a garota vá atrás de alguém para salvá-lo. E nessa situação ele fica sozinho, começa a lutar. Mas o mais importante dessa situação é que simplesmente ele diz que ama ela, se declara ali mesmo, ele simplesmente fala que quer proteger a mulher que ele ama, a garota que ele ama. E ela fica chocada com isso, mas não tem muito tempo para poder processar isso. Então o que acontece é que simplesmente ela sai correndo, desesperadíssima, para poder chamar ajuda. E aí ele fica lutando com aquele monstro. Mas em determinado momento ele simplesmente não consegue mais lutar e acaba se ferrando e levando um golpe muito feio na barriga, onde ele começa até a vomitar sangue e tal. Mas aí na hora de dar adeus a tudo, simplesmente a gente vê que aí ela consegue trazer ajuda, mas a ajuda não chegaria a tempo para poder salvá-lo, onde simplesmente a gente vê que ele está numa posição para morrer mesmo. Mas aí quem chega é a Lupus Regna, que eu tava sentindo até falta, porque ela teria que ser testada e ela não fez nada, só tá só observando, só na dela, e simplesmente ela acaba salvando ele e fritando lá o Troll, tão forte que ela era só um serviçal, nem é a guerreira dele, é só uma serviçal empregada.
a galera de Ainz é realmente muito overpower, pô. Não é só ele não, a galera todinha ali é overpower, velho. E o que acontece é que depois disso a gente vê que eles começam a conversar, eles ficam felizes. E a Lupus Vecna acaba aqui falando que eles estão bem, agora estão seguros. E eles ficam um tempo juntos para conversar, onde até mesmo o Nif começa a conversar com a Henry. E a Henry começa a falar que justamente sente uma atração por ele e não quer nunca que ele se separe dela. E acha que talvez isso possa ser amor, não sabe realmente ao certo se é. E o que acontece depois disso é que a gente vê que a Lupus Vecna e a outra empregada acaba dizendo para eles que serão convidados exclusivos de Ainz lá na tumba de Nazarick. Caramba, bicho, é uma maior honra para eles ir para lá, que ele é o grande salvador daquela vila. E o que acontece é que ela se arruma todinha, fica toda bonita, onde até mesmo o garoto ele chega lá e elogia ela, fica com vergonha e tal. E eles chegam lá em Nazarick. E caramba, velho, quando ele chega lá, a Nemo, velho, que é justamente a irmã dela, cara, também tá cagando, velho, pra Ainz. Simplesmente trata ele como se fosse uma pessoa querida que ela gosta. Então simplesmente vai lá, abraça, faz o que ela quer. E é bem engraçado, ele gosta bastante disso. Onde até ele passa um tempão brincando com ela. Vai andando pela casa lá, pelo Nazarick, e fica brincando com ela. É bem engraçado isso. Mas depois a gente vê que em determinado momento ele começa a falar sobre os pratos que vai ser servido para eles lá. Onde a gente tem ali a mulher, a empregada falando. E cada prato tão estranho. Eu fiquei só olhando assim e tá, vou só esperar acabar porque eu não tô entendendo nada que tá acontecendo. Eu acho que foi a mesma reação que o Nif e a Henry tiveram. E para finalizar com chave de ouro, simplesmente finalizou mostrando que eles se amam. Onde justamente o Nif começa a dizer que não seria nem capaz de chegar aos pés do Ainz. Que Ainz é sim um homem de verdade, tem posses, tem um monte de coisa que pode oferecer para qualquer mulher, fazer uma mulher feliz. E simplesmente ela olha para ele e fala que Ainz não é um cara que ela gosta, porque ela simplesmente ama o Nif. E caramba, isso é muito legal, porque ele fica feliz e os dois acabam juntos. E é um final bem romântico e bonito. Então eu creio que depois disso aí não vai mostrar mais ele, vai pular para outra coisa e coisas mais sérias, que é envolvendo mais ação. E aí a gente vai ver uma ação realmente dita, e não uma açãozinha assim de praxe, de boinhas, que foi um negócio fake e tal. Eu quero realmente ver aquela ação de novo que a gente teve, que nem foi com o Seba-sama e também o Momonga indo lá lutar lá na cidade. Foi muito legal aquela cena lá da segunda temporada. Mas é isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo, dá um like aí, comenta, não deixa de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações do vídeo que eu postar aqui todo dia, beleza? Valeu, galera. Fui!